Bora, pessoal. Bom, pessoal, começar aqui já desculpando, porque vocês sabem que tecnologia é complicado, né? O computador resolveu travar aqui justo na hora que a gente estava começando a live aqui pelo canal do YouTube. Infelizmente acontece essas coisas quando a gente mexe com tecnologia. Mas isso não vai atrapalhar a qualidade da nossa aula. Já tem aí 30 pessoas, já vamos começar. Eu não quero perder tempo, porque eu quero deixar muito tempo para pergunta, certo? Então vamos nessa. Pessoal, seguinte, hoje o nosso objetivo não é falar de lipidose hepática em si, toda aquela fisiopatogenia da lipidose hepática, tá bom? Então, a gente vai ser bem focal, bem pontual no que a gente quer trabalhar, porque são erros que eu vejo acontecer que provavelmente à medida que eu for falando dessas situações, vocês, tenho certeza que eu vou deixar salvo, tá, pessoal? Não precisa preocupar, vai ficar aqui no Instagram pra gente assistir e depois eu vou subir essa aula pro YouTube sem problema nenhum, tá bom? Que acontece? Esses 3 erros que acontecem são muito comuns no tratamento da lipidose hepática. Vamos só fazer uma revisão assim bem rapidinha, que a lipidose hepática é o quê? Na teoria existe uma definição que é uma degeneração gordurosa causada por longos períodos de jejum. Ou seja, é um acúmulo de gordura, de tecido, um acúmulo de lipídio, acúmulo de ácidos graxos, acúmulo de gordura propriamente dito dentro dos hepatócitos de maneira exacerbada, que faz com que gere uma insuficiência hepática nesse gado. Na prática, a gente pode dizer que é um acúmulo de gordura no fígado, tá bom? Sem problema nenhum você pode falar isso. E aí, levando em consideração isso, o que a gente vê de errado? O tratamento da lipidose hepática é sempre dividido, é sempre constituído em 3 etapas. A primeira etapa é a hidratação, a segunda etapa é a alimentação e a terceira é a medicação. É importante que no tratamento da lipidose hepática felina você passe por todas as etapas sem falhar em nenhuma delas. É evidente que se você parar para analisar, hoje em dia a hidratação é considerada uma terapia medicamentosa, tá? E da mesma maneira a alimentação, a terapia de alimentação enteral também é considerado uma terapia medicamentosa. Só que quando a gente está falando de medicação aqui, a gente está falando de dar remédio, fornecer fármacos, tá bom? E aí, a partir disso, a gente vem nos 3 erros que acontecem muito no tratamento da lipidose hepática. O primeiro erro que acontece, que muitas vezes não acontece por um erro, se você fizer tudo certo, você ainda tem grandes chances desse erro acontecer com você, dessa consequência acontecer com você. Por que eu estou falando isso? A gente tem que lembrar que um animal com insuficiência hepática, uma das principais proteínas que esse paciente vai ter baixa vai ser a albumina. Se você começar a dosar a albumina de todos os pacientes que ficam... Pessoal, quem tiver com o link do YouTube aberto para mim e alguém entrar lá, só alguém, porque agora não tem como eu sair mais, senão vai travar aqui para vocês. Só manda lá pro pessoal que está sendo aqui no Instagram, beleza? O que vai acontecer, pessoal? A albumina desses pacientes com lipidose hepática, na verdade a albumina com pacientes com qualquer tipo de insuficiência hepática, tendem a ser baixas. Esses pacientes tendem a ter um nível sérico baixo de albumina. Isso acontece com todos os pacientes, em geral com pacientes que têm qualquer nível de insuficiência hepática. Então, se você começar a dosar, se você não dosa a albumina do seu gato com lipidose hepática, já começa a dosar. Isso é muito importante. Você tem que perceber qual que é o nível de albumina plasmática desse paciente, porque isso vai considerar drasticamente na sua fluidoterapia. Uma das coisas que eu vejo acontecendo com mais frequência em pacientes com lipidose hepática é efusões pleurais causadas por uma hidratação muito severa, muito agressiva. Como assim?
É evidente que em muitas situações o nosso paciente com lipidose hepática vai chegar extremamente desidratado e muitas vezes ele chega assim como hipotenso. E muitas vezes a gente tem que fazer nesses pacientes ressuscitações volêmicas, que a gente chama de provas de carga, para fazer com que a pressão desse paciente suba de maneira rápida. É importante que você pense que uma pressão abaixo de 90, uma pressão sistólica, abaixo de 90 milímetros de mercúrio é considerada uma pressão que a gente chama pressão ameaçadora. Então você tem que tomar cuidado com essa pressão. Se ela estiver abaixo de 90, em cão, agora o pessoal já está considerando que abaixo de 100 já é considerado uma pressão ameaçadora em gato. Já tem muito autor considerando isso. Então, se você considerar isso, que você vai ter que fazer uma ressuscitação volêmica, vai ter que fazer uma fluidoterapia agressiva nesse paciente, para que a pressão dele chegue no mínimo em 90 milímetros de mercúrio. Pessoal, porque se você tem uma pressão abaixo de 90, você já está tendo déficit de perfusão nos órgãos. E aí o primeiro que vai sofrer vai ser rim e intestino, certo? Pensa muito nisso. É evidente que a pele sofre primeiro, porque você tem uma vasoconstrição periférica, que é o segundo mecanismo compensatório do organismo para tentar manter a pressão de qualquer organismo vivo. Depois disso, a pressão começa a cair e abaixo de 90 já começa a falhar a perfusão nos órgãos, e aí começa rim e intestino principalmente, tá? Só que aí você tem que fazer uma hidratação agressiva nesse paciente, provas de carga. Prova de carga, para quem não sabe, normalmente, há muito tempo atrás, se considerava prova de carga 10 ml por quilo em 3 minutos. Hoje em dia, o pessoal já está fazendo a prova de carga de maneira bem mais sutil no gato. Primeiro que a gente sabe que o gato, ele tem uma capacidade menor, né, de conseguir acoplar e segurar, manter o fluido dentro dos vasos sanguíneos. Isso é uma quantidade muito... Pessoal, deixa para perguntar no final, tá? Vou responder tudo no final, vai ser bem rápido e aí a gente deixa para pergunta no final. Até acabei me perdendo aqui um pouquinho. Onde é que eu estava mesmo? Alguém pode me falar? Estava falando das provas de carga, não era? Alguém me ajuda aí, pessoal? Me perdi. Tá, então vamos continuar aqui. Eu estava falando da hidratação, da ressuscitação volêmica. Então, se você tem que fazer uma hidratação agressiva nesse seu paciente, você tem que lembrar que esse paciente seu tem possivelmente, potencialmente, tem uma hipoalbuminemia. Só que aí você fica meio numa sinuca de bico. Qual que é a sinuca de bico? Nossa, eu tenho que fazer uma hidratação agressiva nesse paciente, só que gato já tem uma dificuldade de segurar o líquido dentro do vaso sanguíneo. E esse nosso paciente tem um grande potencial de ter hipoalbuminemia. E aí o que acontece? Você faz uma fluidoterapia agressiva, 10 ml por quilo em 3 minutos, num gato que está com a albumina baixa, e o organismo não consegue segurar todo aquele fluido, todo aquele líquido dentro dos vasos sanguíneos. Evidentemente aquilo começa a extravasar, você tem uma diminuição considerável da pressão oncótica quando você não tem albumina principalmente no seu organismo. Se você começar a dosar a proteína total e a albumina dos gatos com lipidose hepática, vocês vão começar a ver que tem uma tendência muito forte essa albumina estar baixa. Tá? Isso, albumina e proteína total, é muito comum isso. E nem sempre a prova de carga é em 3 minutos. Lembra que eu falei para vocês, há um tempo atrás, o pessoal, não é muito tempo atrás não, se você pegar algumas literaturas recentes, e eu vou falar recente de 2015, mais ou menos, eu formei em 2014, e naquela época falava em 3 minutos. Hoje tem muita literatura que já está considerando, que já está falando prova de carga em gato em 10 minutos. E já tem colega meu que já foi em curso recentemente, que já está falando que está mudando para 15 minutos no gato. Então, porque o gato já tem essa dificuldade de acoplar o fluido dentro do vaso sanguíneo. É diferente, ele tem um volume sanguíneo muito menor quando comparado ao cão. Então você tem que tomar um cuidado assim, muito, muito sério com o gato quando a gente fala de prova de carga. E às vezes não é nem prova de carga, às vezes você tem que pensar que um animal, às vezes a pressão sistólica dele está 100.
Não, você não tem que fazer uma prova de carga. Só que aí você faz uma fluidoterapia, às vezes peca um pouquinho na mão e faz uma fluidoterapia muito agressiva. Nesses pacientes, qualquer paciente que tem um grande potencial de desenvolver fusão pleural, certo? Que normalmente são esses pacientes com hipobuminemia, tá? A gente tem alguns cardiopatia, insuficientes renais também tem quando eles estão muito proteinúricos e tendem a perder a albumina. Você tem que tomar muito cuidado com a fluidoterapia. Eu falo na prova de carga, no desafio hídrico, por quê? Porque esses pacientes a gente vai fazer uma fluidoterapia muito rápido. Se você pega um gato, por exemplo, 2 kg, que você faz 10 ml por quilo em 10 minutos, está fazendo 20 ml em 10 minutos. E às vezes você precisa fazer mais que uma prova de carga. E não, você pode fazer quantas? 3 provas de carga. Mais do que isso você não pode fazer. A pressão não vai subir com fluidoterapia. Você tem que descobrir, você tem que entrar com vasoativo, corrigir uma acidose metabólica grave, caso esse paciente esteja com acidose metabólica, que a pressão também não sobe. Você pegar um pH aí menor que 7,1, galera, pressão não sobe. Você pode fazer qualquer reza brava, colocar em vasoativo, não vai subir essa pressão. Fica atento com isso. Então, mesmo assim, você tem que tomar cuidado. Então, é muito comum você começar a ver. Esse é o primeiro erro. Você começar a ver. Você faz um paciente que você tem que fazer uma fluidoterapia muito agressiva nesses pacientes com lipidose hepática e é um paciente que tem um grande potencial de desenvolver fusão, porque você tem que fazer uma fluidoterapia, às vezes, rápida, para restabelecer uma pressão, só que o animal está com hipobuminemia e tem um risco grande de efusão. Aí você está fazendo a fluido, o animal começa a melhorar, só que daqui uns minutinhos esse paciente começa a prostrar, começa a ter dispneia, você pega o esteto, coloca nos tórax, não ausculta nada. Desenvolveu a efusão pleural. Então, atenção, todo paciente em lipidose hepática, quando vocês forem fazer a fluidoterapia e reidratar esse paciente, você tem que ficar muito atento nesse paciente com um grande risco, um grande potencial desse paciente desenvolver uma efusão pleural. Luiz, pode desenvolver efusão abdominal? Pode sim, tá? Mas a gente vê muito comumente desenvolver efusão pleural. Mas por que a efusão pleural é mais significante para mim? Porque o animal às vezes vai desenvolvendo a efusão abdominal, você pode demorar a perceber. O seu gato com lipidose, ou seu gato, qualquer tipo de gato que você peca na fluidoterapia, não usa bomba de infusão. A Rosane falou que gatos tratar sem bomba de infusão é muito difícil você ter um trabalho de qualidade tratando gatos sem bomba de infusão, pessoal. Só no conta-gotas. Então, se você pecar e começar a ter uma efusão pleural, você vai, gente, imediatamente, qualquer paciente, às vezes um paciente renal, um paciente com lipidose hepática ou qualquer outro tipo de insuficiência hepática, a gente está focando na lipidose, galera, começou a fazer fluido, esse paciente começou a descompensar, dispneia, você tem que pensar que esse paciente tem uma potencial efusão pleural. Nunca se esqueçam disso. É uma das causas mais comuns de lipidose, de efusão pleural, é quando o veterinário peca na fluidoterapia. Então eu vou colocar aqui rapidinho, porque eu coloquei aqui na aula do slide um raio-x de como é que a gente fica como que fica o nosso paciente com efusão pleural. Então eu tenho aqui 2 raios-x, então vou virar a câmera aqui. Olha aqui é o meu computador, tá, pessoal? Vou virar aqui um pouquinho, vira aí o celular de vocês rapidinho só para ver. Se você pegar o raio-x desse nosso paciente, que está aqui no computador, percebe como fica. Você perdeu a margem, você não vê o coração, toda essa parte branca está tomada por líquido. Esse é um paciente que tinha efusão pleural por outro motivo, era uma neoplasia intratorácica certinho, mas eu estou mostrando para vocês só como que fica, né? Olha o seu raio-x, você perde toda a conformação, você não vê o pulmão certinho. Aqui não vai entrar em detalhes aqui do raio-x, mas é só para vocês verem, começou a ter dispneia, está fazendo fluidoterapia, um paciente que tem o potencial de desenvolver efusão, acabou, pessoal, tá? Isso aqui é um raio-x de um paciente com efusão pleural. Agora, é importante, é importante vocês perceberem que um paciente com lipidose hepática, na gravidade ali que tem nesse raio-x, nessa lateral que eu mostrei para vocês, você vai bater o esteto no tórax, a auscultação vai estar extremamente abafada, então assim, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Esse é o primeiro erro. Luiz, e se
eu fizer uma ressuscitação volêmica, se eu hidratar esse meu paciente com lipidose hepática, em 48 horas, estou com medo agora, vou deixar a pressão dele manter em 90, vou chegar nela em 90, depois eu vou fazer a hidratação muito mais lenta. Massa, você não tem problema. É bem melhor você pecar nas primeiras 24 horas. Esses pacientes com risco de efusão pleural, por exemplo, você tem que acompanhar com muita cautela. Então é muito melhor, faz aí a hidratação em 48 horas, muito melhor do que você fazer em 24 e ter um risco de efusão. Mas vai fazendo e acompanhando. Ah, Luiz, eu atendi agora, estou saindo, vai entrar plantão, tem muito bicho internado. Pega leve na prova de carga, se você está com medo, mantenha aí a pressão 90. Você tem que lembrar que a sua fluidoterapia tem que manter a pressão do seu paciente. No mínimo em 90, já começa a pensar em 100 em gato, tá bom? Vou seguir para frente. Esse segundo erro, para mim, isso é um erro mesmo. Porque o caso anterior, você pode fazer tudo certo, fazer uma fluidoterapia tranquila e avaliando o seu paciente, dependendo do grau de hipoalbuminemia do seu paciente, ele pode desenvolver efusão pleural. Olha esse gato aqui do exame que eu estou mostrando para vocês, que tem 1,3 de albumina, a referência dele é o que? 2,1, tá? A proteína total dele, a referência é 5,4, tá? 3,87. Tem uma baixa taxa de albumina e proteína total, alto risco de efusão pleural, tá bom? Vamos continuar para o segundo erro, porque o que eu estava falando? Nesse primeiro erro nosso, você pode fazer tudo certo e mesmo assim acontecer, mas esse segundo é um erro que eu vejo acontecer não só com lipidose hepática, mas com gato de tudo quanto é lugar. O que acontece, pessoal? É evidente que a lipidose hepática é causada por longos períodos de jejum. Todo mundo aqui vai concordar comigo, não tem problema. A grande questão e o grande problema chega o paciente com lipidose, todo mundo se coça, fica louco, vai fazer o quê? Passar uma sonda e alimentar o seu paciente. E aí eu vou discutir uma coisa para vocês. Com certeza a sua alimentação tem que começar o quanto antes. Porque se você não começa a alimentar esse paciente, quanto mais você vai deixando ele sem alimento, mais vai tendo mobilização de gordura, de ácidos graxos ao rumo do fígado. E aí começa a gerar toda a cascata de lipidose, da fisiopatogenia, que a gente fala em algum outro momento, certinho? Só que aí chega, primeira coisa que a pessoa faz, um erro que eu vejo, já anestesia para passar a sonda esofágica. Primeiro você tem que ver se seu paciente tem condição de ser anestesiado. E aí vem aquela dúvida, eu uso sonda naso ou eu uso sonda esofágica? Fica todo mundo às vezes nessa dúvida. Pessoal, enquanto seu paciente não estiver estável, usa a sonda naso. Assim que ele está uma estabilizada, você passa uma sonda esofágica. Mas esse não é o erro. O erro é o quê? Pensa comigo. A gente estava falando lá atrás, quando a pressão está abaixo de 90, os primeiros órgãos que começam a sofrer depois da pele, que a gente conversou há um tempinho atrás, intestino e rim. Se a sua pressão está baixa e você tem uma má perfusão intestinal, é evidente que a sua motilidade intestinal, a sua motilidade do sistema gastrointestinal, no geral, vai estar o quê? Reduzida. Alguém não consegue entender isso? Porque se a pressão está abaixo de 90 e você tem uma má perfusão no sistema gastrointestinal, é evidente que a sua perfusão, a sua motilidade do seu sistema gastrointestinal vai estar reduzida. Isso é óbvio, certo? Porque você não está tendo uma perfusão evidente nos seus tecidos, no tecido dos órgãos do sistema gastrointestinal. Só que aí, nesse momento, com seu paciente hipotenso, você passa uma sonda e você começa a fazer a alimentação nele. E por que está errado? Porque se você começa a alimentar o seu paciente com lipidose e você não restabelece a pressão dele primeiro, você está dando alimento para um sistema gastrointestinal totalmente parado, totalmente imóvel. E você começa a dar alimento para o seu gato, dá alimento, aquele alimento começa a cair no estômago, e o que acontece? Ele não sai dali, e o estômago vai aumentando, e o paciente vomita. E você continua dando alimento, dá alimento, e ele vomita. Mas por que ele vomita? Porque a pressão está baixa,
E se a pressão está baixa, a motilidade do sistema gastrointestinal está baixo. Então, pessoal, se você pega qualquer paciente com lipidose, eu sei que coça, eu sei que a gente fica louco, eu não estou falando também sobre veterinário, eu também passo por isso todo dia. Se você for realimentar o seu paciente, começar a fazer qualquer tipo de terapia enteral, não adianta, você não pode fazer isso se você não tiver restabelecido a pressão do seu paciente primeiro, porque senão não adianta nada. Você vai dar comida e ele vai vomitar, vai dar comida e ele vai vomitar, porque o seu sistema gastrointestinal está totalmente parado. Se tem algum veterinário, a gente está com 81 pessoas aqui dentro dessa sala, se tem alguém aqui dentro que não sabe utilizar um método Doppler para ferir uma pressão arterial, é a primeira coisa que você vai fazer, não é nem amanhã, não é agora, quando a gente terminar essa live. Não tem mais como, pessoal, a gente tem uma clínica que não tem um Doppler e a gente, um veterinário, não saber utilizar um Doppler, tá bom? Aprende, não tem como. Chegou o gato com lipidose, você pode até passar uma sonda nasal nele, mas não vai alimentar antes de restabelecer a pressão. Correto? Eu sei que fica a gente fica louco para fazer, a gente fica louco para passar a sonda, dar comida logo. Só que o pessoal só esqueceu de contar isso pra gente, né? Que a gente precisa realmente restabelecer a pressão. Ah, Luiz, se eu demorar 12 horas para restabelecer uma pressão no nosso paciente, não é ideal. A gente quer que a gente restabelecer a pressão. Quando ela está abaixo de 90, você tem que fazer isso o mais rápido possível. Por isso a gente usa as provas de carga, certo? A prova de carga, como eu falei, a gente pode fazer 3 vezes. Se não subiu, não adianta fazer a quarta, ou a quinta ou a sexta. Você só vai causar efusão pleural no seu gato, um edema, tá bom? Não adianta fazer uma quarta prova de carga. Você tem que entrar aí com vasoativo, se necessário, ver se ele não está acidótico e corrigir, tá bom? Ou às vezes, vamos supor que tem uma cardiomiopatia, e corrigir, às vezes entrar com algum tipo de dobutamina, por exemplo. Isso não acontece no gato, a gente vê muito mais no cão, que tem as cardiomiopatias dilatadas, tá bom? Então, esta foi a segunda dica. Então, a primeira dica nossa foi tomar cuidado com efusão pleural, no nosso paciente por causa da nossa hidratação. E segundo, fazer sempre restabelecer a pressão do nosso paciente antes de começar a alimentação. E aí, Luiz, você gosta mais da sonda esofágica ou da sonda nasal? Toda vez que chega um paciente que não tem condição de ser anestesiado para passar uma sonda esofágica, eu mantenho com sonda nasal. Só que a sonda nasal, em um gato, você não vai conseguir passar uma sonda maior que uma sonda 6, só vai passar no ultralife. Se você for fazer ração batida, tem que ser muito diluído, então você não atende a necessidade energética do gato. Por exemplo, pessoal, vocês têm que calcular. Meu gato tem 2 quilos, ele precisa de tanto de energia por dia. Só que você vai calcular 1/3 da necessidade energética no primeiro dia, 2/3 no segundo, depois no terceiro dia a necessidade total para evitar uma síndrome de realimentação, tá bom? E aí você vai mantendo com a sonda nasal até quando? Pessoal, até o seu paciente ter condições de ser anestesiado. Não adianta nada você anestesiar ele porque você quer passar uma sonda esofágica e perder ele na anestesia. Então, vamos tomar cuidado só com isso, tá bom? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu tinha esquecido de estar anotado aqui, isso que eu falei para vocês da alimentação e da pressão, não é só para um paciente com lipidose hepática, é para qualquer paciente com qualquer patologia que você tenha que alimentar e que a pressão esteja baixa. Vamos qualquer outro exemplo. Vamos supor que eu estou com um gato que insuficiente renal, por exemplo. Passei uma sonda esofágica. Cheguei lá para alimentar ele. Alimenta e vomita na sua internação. Aí você vai olhar, a pressão dele está 70. Você tem que restabelecer a pressão, porque senão você vai dar alimento e ele vai ficar vomitando. Vai ser uma guerra que você nunca vai ganhar. Qualquer outra situação, pancreatite. Seu paciente está com pancreatite, você tem que alimentação é importante? É importante. Qualquer outra patologia, você atende um paciente que teve uma hérnia diafragmática e você está tendo que alimentar ele por sonda porque já tem muito tempo que ele não está comendo. Vai ter que manter a pressão. Isso é para qualquer
animal, qualquer paciente na sua internação, cão ou gato que tem que receber alimentação enteral por qualquer motivo, tem que ter a pressão mensurada de tanto em tanto tempo. O ideal é o que? Vai alimentar, afere a pressão antes. Tá bom? Cão, gato, tanto faz. E qualquer patologia. Eu acredito que aqui tenha veterinários que atendam cães também. E é muito comum isso acontecer também em pacientes com parvovirose. A alimentação em paciente com parvovirose é muito, muito bom. Tá bom? Pessoal, o Zé tá falando que tá travando. Vê aí se tá travando muito. Se tiver travando, vocês me falam aí, porque só manda uns okzinhos se tiver de boa e uns dedinhos para baixo se tiver ruim. Mas eu vou jogar no YouTube, vai ficar nos stories também por 24 horas para vocês assistirem, tá bom? Terceiro erro que acontece com uma frequência altíssima. Isso acontece muito. O SAMe. Todo mundo sabe que o SAMe é a melhor, uma das principais medicações que a gente usa para o tratamento da lipidose hepática, tá bom? Bom, pelo visto está bom para muita gente, mas vai ficar online aí, Zé. Depois você assiste. Qualquer coisa você me manda um direct que a gente conversa também. Mas eu vou subir esse vídeo para o YouTube também. O SAMe é a melhor medicação que a gente tem. O SAMe tem funções fortíssimas. Ele é um grande antioxidante. E principalmente ele entra na metilação. Eu vou até ler aqui no computador porque são nomes difíceis que eu não lembro de cabeça. Metilação, transsulfuração e aminopropilação. Esses três nomes, pessoal, que é? Pronto. Esses três nomes, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, nada mais é que as vias metabólicas hepáticas. Ou seja, o SAMe entra nas três etapas, nos três tipos de metabolização. Ixi, tá travando? Calma. Parei. Xiii. E aí, voltou? E aí, voltou ou não? Ave Maria. Não, vou voltar. Só confirmando aí se tá tudo certinho. Tá, beleza então, vamos voltar. Então vamos lá. Metilação, transsulfuração, aminopropilação são vias de metabolização hepática. Beleza, voltou. Foi a minha internet aqui que deu uma bugada. Eu acho que acredito que foi por isso que a gente não conseguiu entrar no YouTube. Porque aqui na minha parte no YouTube estava falando que a conexão estava ao vivo. Só que quando eu estava acompanhando com o meu celular também e no meu celular não estava aparecendo. Eu acho que está sendo a internet mesmo. Então vamos lá. As vias de metabolização hepática é a metilação, transsulfuração e a aminopropilação. E o SAMe ele entra dentro dessas vias de metabolização. Ele é um dos principais metabólitos ativos do fígado, que entra nessas vias de metabolização para metabolizar tudo quanto é tipo de medicação, de compostos tóxicos, tá bom? De medicações, de tudo, todas as metabolizações hepáticas. Agora, a grande questão é que
O áudio tá bom, a Brenda não tá ouvindo, né? Vamos falar do SAMI agora, então. Só que o SAMI, ele tem uma grande questão dele. A dose do SAMI é 90 miligramas por gato. 90 miligramas por gato. Agora, a grande questão, o maior problema e o maior erro do nosso tratamento com o SAMI é que o SAMI ele é altamente degradável pelo suco gástrico. Ou seja, se você der o SAMI e esse SAMI cair no estômago, você perde cerca de 50% da medicação no estômago. Então você pensa, a gente vai manipular o SAMI. Aí você manipula em cápsula normal. SAMI, você prescreve SAMI 90 miligramas. Aí a farmácia manipula em cápsula normal, não manipula em cápsula intestinal. Na hora que você der esse SAMI para o seu paciente e cair nisso, manda coração, sobe o coração aí pra gente. Na hora que a cápsula cair no estômago, ela vai abrir e você vai perder 50% do seu SAMI. Então você deu SAMI 90 miligramas para o seu gato e ele absorveu o quê? 45 miligramas. O que vai acontecer? Não vai surtir efeito nenhum. Ah, Luiz, não, eu quero fazer, meu paciente está com sonda esofágica, bacana, eu vou mandar manipular líquido, eu vou mandar manipular o SAMI líquido para fazer na sonda. Beleza, se você mandar o SAMI 90 miligramas para o seu gato, ele vai cair nos 90 miligramas, você vai perder 50%, ele vai absorver 45%, o que vai acontecer? Vai adiantar nada. Não adianta você manipular SAMI em cápsula normal ou líquido. Então, o que você faz? Eu te dou duas opções, anota aí. Ou você vai manipular em cápsula intestinal. O que é a cápsula intestinal? Você tem uma cápsula dentro de outra cápsula. Então, uma cápsula vai abrir no estômago e ela vai passar íntegra para o intestino. Chegou no intestino, abre a segunda cápsula, você absorve 90 miligramas. Essa é a primeira opção que eu te dou. Qual que é o problema dessa opção? O problema é que a cápsula intestinal é muito grande. Tende a ser muito grande e, cara, é muito difícil. Você administrar uma cápsula intestinal para o seu gato é muito difícil. Então, você fica naquela... O que eu vou fazer então? Você pode fazer a manipulação maior. Ou seja, você manipula o SAMI em cápsula normal ou líquida, 180 miligramas. Massa. O pessoal pegou. Você tem que manipular 180 miligramas. Só que aí, você tem... Esse é o Amorim, eu não vou nem ler. Vou nem ler o que ele está falando. Porque toda vez ele entra nas lives, você nem o que é esse cara, ele entra nas lives e começa a falar umas bobeiras aí. Ignora ele aí, pessoal. Se tivesse como quicar esse cara, nessa live eu quicava. Você manipular 180 miligramas, a grande dificuldade disso é que, cara, o SAMI, infelizmente, ele é uma medicação cara. Você manipular o SAMI 180 miligramas vai sair muito caro para o seu proprietário. Mas eu vou falar para vocês na moral, é muito melhor você manipular 180 miligramas, dar para o seu paciente e ter certeza que ele está recebendo uma dose ideal, do que você fazer um tratamento ineficaz. Porque é melhor ele pagar caro e a coisa surtir efeito, do que ele pagar... Vamos lá, vamos supor, é 100 reais um SAMI 90 miligramas. O que é melhor? É pagar 100 e não adiantar nada, ou é pagar 200 e a coisa funcionar? Essa é a questão, tá bom? Então a gente tem que pensar muito nessa situação do SAMI, porque se você fizer líquido, toda vez que meu paciente está com sonda, eu vou mandar manipular 180 miligramas líquida. Eu vou mandar, porque, cara, é muito fácil para o proprietário, ele faz na sonda, é tranquilo. Mas agora, a gente tem que pensar, se é um proprietário que tem uma condição financeira menor, é muito mais barato para ele fazer 90 miligramas cápsula intestinal. Aí ele vai ter que dar, infelizmente. Aí você tem que explicar essa situação para ele e ele vai ter que acabar fazendo, dando um jeito. Mas é impossível? Não, não é impossível, mas é muito ruim, tanto para o proprietário quanto para o gato fazer se você administrar a cápsula muito grande.
não era tema da minha... não era tema aqui dessa aula, mas eu vi que várias pessoas falaram sobre isso, que é o precursor do SAMe. Pessoal, toma muito cuidado com medicações que a gente chama de protetores hepáticos à base de metionina. Por que a metionina é tão importante? O pessoal gosta muito de medicações à base de metionina como protetor hepático, né? Porque a metionina é a precursora do SAMe. O SAMe quer dizer S-adenosilmetionina. Só que o problema é que a metionina, para ser metabolizada para essa adenosilmetionina, que é o SAMe, é uma metabolização hepática. Ou seja, a metionina vai no fígado, ela é metabolizada e vira SAMe. Só que o seu fígado está o quê? Insuficiente, você está com alto nível de insuficiência hepática nos gatos com lipidose. Aí você vai ter várias situações. Gatos com menor grau de insuficiente, gatos com maior grau de insuficiente. Vai depender muito do nível do seu paciente, mas é totalmente contraindicado você usar qualquer produto à base de metionina em pacientes com lipidose, porque ele não vai conseguir transformar todo a metionina em essa adenosilmetionina e você vai acumular compostos nitrogenados que favorece muito para você desenvolver desculpa, uma encefalopatia hepática. Então, sim, toma cuidado demais com esses produtos à base de metionina. Quer dizer que não funciona? Gente, funciona, só que se você tiver uma insuficiência hepática ou se você tiver uma lesão hepática aguda que gere qualquer tipo de insuficiência, não adianta você fazer a metionina. Você tem que fazer já o SAMe pronto aí, sem ter que passar pelo fígado para ele ser manipulado, tá bom? Bom, agora o seguinte, essas foram as 3 dicas que eu tinha para dar para vocês. Dica número 1, tomar cuidado com a efusão pleural iatrogênica. Esses pacientes têm um alto risco de efusão por causa da hipoalbuminemia. Dica número 2, sempre que for realimentar os seus pacientes, sempre que você for fazer uma alimentação enteral no seu paciente, você é obrigado a restabelecer a pressão arterial. E 3, SAMe manipulado da maneira errada. Sempre manipulem o SAMe em cápsula intestinal ou manipulem uma dosagem maior, porque 50% é perdido no estômago se o princípio ativo é entrar em contato com a mucosa intestinal. Agora a gente ainda tem mais ou menos 20 minutinhos, mais ou menos. Vamos abrir para perguntas. Eu acabei não prestando atenção nas perguntas, porque hoje eu estou sem auxiliar aqui para ir anotando as perguntas para mim, né? Então eu vou ver aqui. Quem ainda está aí, pessoal, vai mandando as perguntas aqui agora. Agora a gente tem 20 minutinhos para responder as perguntas de vocês aí, tá bom? Tá, vou começar aqui, ó. No HV, a instituição que eu estudo tratou um gato com lipidose com suplementação de complexo B no fluido. Mas uma das coisas que você tem que suplementar no seu gato com lipidose é realmente o complexo B. Certo? Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante. Se você for fazer essa suplementação na fluidoterapia, colocar no soro, a B12, por exemplo, essas medicações à base de complexo B são extremamente fotossensíveis. Não adianta você colocar no soro para ficar aquele soro vermelho e bonito descendo, que se você não enrolar no papel alumínio, tanto o soro quanto a equipe não vai adiantar nada. Porque o soro vai estar vermelho e vai estar tomando soro vermelho, tá? Não adianta nada, você é só enfeite. Então, funciona? É bom? Sim, com certeza. Não vou falar que não é, desde que você use da maneira certa, que é enrolar um papel alumínio. Só colocar no soro e deixar na luz descendo, não adianta não, tá bom? Você não acha que a aplicação, nossa, essa pergunta é boa, transdérmica do SAMe não resolve o problema da absorção? Eu acho a aplicação transdérmica do SAMe muito boa. Entretanto, Érica, o problema é que eu, Luiz, não tenho experiência com a utilização do SAMe transdérmico, tá? Nunca utilizei, vou dizer para você que assim,
a vida inteira aprendi a usar o SAMI da maneira errada, depois fui estudando, aprendendo sobre essas questões da perda no estômago e comecei a fazer de outra maneira. Então, assim, eu realmente não tenho experiência e eu não tenho assim, uma base científica. Por exemplo, eu nunca li um estudo falando que, nossa, a aplicação transdérmica do SAMI tem uma absorção ótima. Agora, Érica, se você tiver assim, uma literatura legal que fala que a absorção transdérmica do SAMI tem um efeito bom, tem uma absorção boa, desde que você atinja a dose de 90 mg por gato uma vez ao dia, perfeito. Mas se tiver isso, realmente é uma excelente opção para esses pacientes. Com certeza. Eu não vou te falar que realmente é a melhor opção porque eu não tenho experiência. Mas se você tiver uma experiência, tiver uma base científica que fale, que mostre para você que a absorção é boa, pode usar. Massa demais. Vai resolver seu problema e até vai ficar mais barato para o seu proprietário. Eu só não tenho muito conhecimento sobre essa aplicação, tá bom? Silimarina é bom. É muito bom Silimarina, mas não é tão bom quanto o SAMI, tá bom? Ela atua também um excelente antioxidante, tá? A Silimarina vai ser é realmente um regenerador hepático muito bom. Mas nessa situação, por que o SAMI é melhor? Porque como você está insuficiente, o SAMI ele é essa adenosylmetionina já pronto, tá? Então ele vai auxiliar bastante nas metabolizações, nos processos de metabolização hepática, nas vias de metabolização. Então faz ele ser melhor. Sem contar que o SAMI, essa adenosylmetionina, é um antioxidante mais potente que a Silimarina. Mas se você falar para mim assim, Luiz, meu proprietário, ele não tem dinheiro, ele está apertado, e é evidente, cara, uma caixa de Silimarina na farmácia, se você comprar um comprimido, vai sair R$20, R$25. A gente sabe que tem proprietários que têm condições e que não têm condições. Quer dizer, a gente tem proprietários e proprietários. Vou deixar de passar alguma coisa? Evidente que não. Passa a Silimarina. Eu não estou dizendo que a Silimarina não é boa. Eu estou dizendo que o SAMI é melhor. Tá bom? Essa é a questão. Mas a Silimarina é uma excelente medicação. Principalmente na linha humana, ela é usada assim para pessoas com problema hepático a rodo. Tá? Demetionina, ela já transformada, pode ser usada? Guilherme, não sei. Não sei porque eu só me lembro então onde que a demetionina entra, porque a metionina vai para o fígado e ela passa por uma cascata de metabolização inteira, que eu não vou lembrar todas. A metionina vai sendo transformada em 1 milhão de coisas, né? E até o final dela é o SAMI, tá? Se a demetionina for qualquer um desses compostos intermediários, não pode. Você tem que ir direto para o SAMI. Porque aí não adianta. A mesma coisa você ter que... Vamos supor que a metionina passa por 3 transformações antes de virar SAMI. Não adianta, porque essas transformações, se você der a do meio, ao invés de ela ter que passar por 3, ela vai ter que passar por 2, por exemplo. Mas mesmo assim, essa metabolização vai ser feita hepática. Tá bom? Eu acredito que a demetionina seja um dos compostos intermediários entre a metionina e o S-adenosylmetionina. Mas o protocolizado que a gente quer dar o SAMI, que é o S-adenosylmetionina, pronto, por quê? Porque aí você evita que o fígado tenha que trabalhar qualquer coisa para transformar essa metionina. Nem que você deixar a metionina, você evita que o fígado trabalhe para chegar no composto final, que é o S-adenosylmetionina. Evita assim que a gente acumula composto nitrogenado, evitando favorecer uma encefalopatia hepática. Em qual momento do tratamento você usa a mirtazapina? Olha só, pessoal, a mirtazapina no tratamento da lipidose hepática é muito controverso. Por quê? Porque a mirtazapina, ele é um excelente oroxígeno. Excelente, assim, na medicina felina, é o melhor oroxígeno que a gente tem. Só que a gente tem que lembrar que é um antidepressivo e também tem efeitos colaterais, principalmente a sedação. Só que a gente está em um paciente que tem um nível alto
baixo a alto, dependendo do seu paciente, mas vai ter um certo nível de insuficiência hepática. Vocês concordam comigo? Uma vez que a gente tem um nível de insuficiência hepática nesse nosso paciente com lipidose, a gente tem risco de não saber qual que vai ser o efeito colateral do momento que você der a mirtazapina. Você vai ter um efeito oroxígeno? Sim, a gente sabe que a mirtazapina tem até outros efeitos, como analgésico, como antiemético. Só que como a gente não sabe como vai ser a metabolização desse nosso fármaco, uma vez que você está com nível de insuficiência hepática nesse paciente, é complicado, eu não recomendo e a literatura não recomenda, porque a gente não sabe qual que é o efeito colateral que a gente vai ter no nosso paciente se a gente usar uma mirtazapina nessa situação. Entende? Tem os efeitos benéficos, mas a gente não sabe qual vai ser o nível de efeito colateral, uma vez que a gente não sabe o grau de insuficiência hepática desse paciente. A gente não sabe como que vai ser a metabolização dele. Então, em gatos com lipidose hepática, contraindicado mirtazapina em qualquer situação. Qual a taxa de fluidoterapia de manutenção que você costuma fazer para gato? Nossa, essa pergunta foi boa. Pessoal, anota aí. A taxa de fluidoterapia, tem protocolos e protocolos. Eu gosto de usar um artigo muito bom. Quem quiser me manda um e-mail aí que eu mando para vocês. A taxa de manutenção, presta bem atenção nisso. A taxa de manutenção do gato é 50 ml por quilo. Só que você tem que pensar que provavelmente esse paciente seu está recebendo o quê? Alimentação enteral. A sua manutenção, toda vez que você estiver fazendo um cálculo de manutenção no seu paciente, vale para cão, vale para gato, pessoal, você tem que tirar da sua taxa de manutenção aquele volume que você faz através de uma sonda. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor um gato de 2 kg, 50 ml por quilo. Sua manutenção seria 100 ml por dia, certo? Só que você fez um cálculo de fluidoterapia, você fez um cálculo de alimentação e deu tantas calorias que é equivalente a 60 ml de Nutralife por dia. Eu estou jogando um valor hipotético. Vamos supor que você tem 100 ml de manutenção, só que todo dia você dá 60 ml de uma diluição de Nutralife. Você tem que subtrair a sua manutenção do volume que você faz na sua alimentação enteral. Então, nesse caso, a sua fluidoterapia de manutenção seria só 40 ml. Só que o Nutralife, por exemplo, dá mais, pessoal. O Nutralife dá uns 80, 100 ml por paciente por dia, fácil. Muitas vezes, sem contar que depois que você fizer a alimentação, você tem que lavar a sonda com água. É bem comum, eu falo que é muito comum mesmo, pacientes que estão recebendo alimentação enteral, você não tem necessidade de calcular a manutenção. Não tem, de verdade. Porque todo o volume de manutenção desse paciente, você está fazendo por via enteral a sua alimentação. Quer dizer que ele não tem que ficar com acesso? É evidente que não. Muitas vezes você deixa um acesso com PRN só para fazer a medicação, vai mensurando a pressão arterial desse paciente. Às vezes esses pacientes vomitam, desidratam mais um pouco, você tem que reidratar ele, certo? Mas toda vez que você estiver alimentando um paciente via enteral, principalmente gato com lipidose, qualquer tipo de animal por sonda, você tem que subtrair o volume que você dá pela alimentação enteral da sua taxa de manutenção, certo? Se você fizer a sua manutenção 50 ml por quilo, mais fornecer o volume por sonda, você vai estar fazendo uma sobrecarga de volume. Tá bom? E isso para qualquer coisa, tá? E se meu paciente estiver bebendo água? Nossa, está bebendo água bem. Não, se você conseguir calcular certinho quanto que ele está comendo, sua vasilha cabe 100 ml de água. Ele bebeu uma vasilha de 100 ml por dia, você não tem que dar a manutenção através da fluidoterapia, tá bom? Não é só para alimentação, por sonda não. Se um animal está na internação, está bebendo água, você está dando a taxa de manutenção através da ingestão de líquido, você não precisa calcular a taxa de manutenção, tá bom? Você também costuma manipular algum complexo vitamínico para fazer por via sonda nos seus pacientes internados? Sim, tá bom? Tá? É importante você suplementar esses pacientes com complexo B, tiamina, certo? É muito bacana suplementar com tiamina, só que
você tem que pensar uma coisa. Se você tiver com o seu paciente com sonda esofágica, por exemplo, e você estiver fazendo uma ração boa, uma ração super premium nesse seu paciente, rações que tem um nível calórico, um nível nutricional muito bom, muitas vezes você não precisa fazer esse tipo de suplementação, exceto quando for com vitamina K e vitamina B12. Essas duas você tem que suplementar, pessoal, semanalmente. Semanalmente você não tem jeito, tá bom? É muito importante que você faça isso. A B12 você vai suplementar toda semana por 6 semanas, depois semana sim, semana não, você sempre vai ter que fazer isso, tá bom? Dosar a B12 com balamina é muito importante. Mas se você estiver dando aí uma ração super premium, uma ração muito boa, se o proprietário tiver condição de fornecer isso, eu não vejo necessidade, tá bom? Mas você vai ter que continuar fazendo suplementação com B12 e com vitamina K durante um tempo. Utilização de dá um bom trabalho científico para mestrado e doutorado, com certeza. O Sacol não auxilia nessa situação, não, tá? O Sacol não tem efeito benéfico nessa situação, exceto, vamos pensar aqui, exceto se, por exemplo, você tem um animal com uma grande quantidade de lama biliar que gerou uma obstrução de ducto, que fez com que esse paciente sentisse muita dor, e durante dias sem comer gerou uma lipidose hepática. O Sacol ele é bom tratamento para outros problemas, mas para tratamento da lipidose hepática em si, o Sacol não tem finalidade, beleza? Serênia nesses casos é o melhor, cara, Serênia é o melhor antiemético que a gente tem. Para cão com parvo, para gato com lipidose, para gato com qualquer coisa, sem contar que tem estudos novos, assim, quentíssimos, que acabaram de sair do forno, mostrando como o Serênia tem um grande potencial analgésico. Tem gente que está fazendo até infusão contínua de Serênia. Eu não vejo necessidade, porque infusão contínua de fentanil, por exemplo, é muito, muito mais barato, né? Mas tem esses estudos, a questão que o Serênia é mais caro, né? Mas o Serênia, pessoal, gato com lipidose, gato com insuficiência renal, eu já vou dar uma dica para vocês. O Guilherme aqui fez uma observação muito boa. Usa o Serênia, tá bom? O melhor antiemético que tem para vocês. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ih, pessoal, vai ter como anotar o e-mail de todo mundo aqui, não? Vocês me mandam no direct lá. Essa live vai ficar salva, tá? Todo mundo mandou um e-mail aqui pra mim. Me manda lá no direct, tá? O e-mail de vocês com qual artigo vocês querem que eu mando pra vocês. Olha, Eliane, tá querendo saber do curso. Então, pessoal, a gente fez o curso presencial em Goiânia, né? Foi um sucesso. Aí no segundo semestre a gente vai estar tendo outro, mas vai ser aqui em Goiânia mesmo. Talvez a gente faça um em Brasília, mas a gente vai fazer um curso sobre obstrução uretral, tá? Que daqui a um tempinho a gente vai fazer um que vai ser mais acessível para o pessoal do país inteiro. A gente vai fazer ele online. Show, vitamina K. Bom, pessoal, é isso aí. Pedir desculpa para vocês de novo, porque tecnologia, vocês sabem que é assim, a gente programa tudo para fazer a nossa live no YouTube, chega na hora, o computador trava, né? Assim, não acontece. Sorte que assim, eu estava com vocês na sala e acabou que a gente voltou aqui pro Instagram e fez a nossa live aqui mesmo, mas não tem problema não, a gente vai dar tudo certo, se Deus quiser na semana que vem a gente vai conseguir fazer a nossa live no YouTube. A grande questão que eu queria fazer no YouTube é mostrar os slides para vocês, tinha muita foto de animal com efusão, foto de vários exames, tinha um vídeo bacana que era mostrando para vocês que eu falei sobre a pressão arterial, ferir a pressão que era importante, tinha um vídeo mostrando como que faz a aferição da pressão certinho, mas acabou que infelizmente falhou, né? Mas não teve problema não, a gente conseguiu passar o conteúdo que eu queria passar para vocês, eu consegui. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu aí. Hoje a gente deu quase 90 pessoas aí. Semana que vem, de novo, a gente vai estar aqui, tá bom?
Eu ainda não sei o tema da semana que vem. Se alguém tiver com um tema bacana, a gente manda no meu direct. Eu ainda não tenho um tema decidido para semana que vem não, tá bom? E aí a gente vai semana que vem se encontrar. Amanhã, pessoal, já vou avisar para vocês. A nossa live ia ser na quarta, só que coincidiu a nossa live com a da professora Helena, da professora Heloísa e do pessoal da Unirádio. Então, assim, pô, caiu tudo no mesmo dia. Então, ia ter que dividir muita gente. Vai lá, pessoal. Quem não conhece a professora Helena e a professora Heloísa, vai lá. Elas mandam conteúdo de muito valor. Também tem um grupo de acompanhamento de caso clínico. Elas mandam caso clínico para vocês pelo WhatsApp, igual eu tenho. Se você não faz parte da minha lista VIP, amanhã eu vou voltar com o link. É só você clicar, vai aparecer numa janelinha no WhatsApp. É só você digitar oi. Que veio para Amazonas, vamos organizar, meu nome é pronto, a gente vai. Aí a gente manda um oi para mim no WhatsApp, que já entra na lista VIP. Toda semana eu estou mandando um caso. Amanhã tem a palestra da professora Heloísa, que eu também vou assistir, e eu encontro vocês no YouTube delas amanhã. Beijo, pessoal, boa noite, obrigado, até semana que vem. Quem tiver a ideia da live da semana que vem, manda uma mensagem para mim. E manda